livro do profeta Oséias, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Santo Deus, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome pelo privilégio que temos, ó Pai, de saber que nesta manhã, nesse dia do Senhor, mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e te bendizemos por isso. Te agradecemos também pela liberdade de culto que temos no nosso país, porque ainda podemos estar aqui com tranquilidade, com liberdade, para estudar mais a tua palavra, para cultuar ao Senhor, e esse é o nosso objetivo aqui nessa manhã. Sabemos também, ó Deus, que sem a ação do Senhor, sem a iluminação do teu Santo Espírito, nós não sairemos daqui edificados pela tua palavra. E é por isso que eu coloco não só a minha vida, mas a vida dos meus irmãos que aqui estão no templo, daqueles que nos acompanham pela internet, diante do Senhor, clamando que o Senhor nos ilumine a mente e o coração por meio do teu Santo Espírito e que o Senhor fale aos nossos corações para a glória do teu santo nome. Faça isso, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Hoje nós começamos uma nova caminhada e essa nova caminhada vai ser no livro de Oséias, né? Que é um profeta que fala do julgamento de Deus, fala muito a respeito de julgamento, vai falar também a respeito de esperança. Nós vamos ver de maneira profunda o grande amor que Deus tem pelo seu povo. É isso que nós vamos ver aí nessa caminhada. Algo interessante que nós vamos começar a ver já hoje é que Oséias não apenas falou, proclamou a mensagem de Deus, mas a vida dele, de maneira especial a sua família, era a mensagem de Deus. Era uma ilustração a respeito da mensagem de Deus. Qual mensagem? Primeiro, do adultério espiritual do povo de Deus, de quanto o povo de Deus era infiel ao Senhor, do quanto o povo de Deus se afastava do Senhor, adulterando com outros deuses, e ao mesmo tempo era uma mensagem do quanto a graça de Deus alcançou esse povo. O poder do amor de Deus, mesmo com o povo infiel, adúltero, que se curvava a outros deuses. É isso que nós vamos ver no nossa caminhada. Mas para nós entendermos o livro de Oséias, entendermos a sua mensagem, é preciso entender o contexto em que esse texto foi escrito. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês que estão aqui, não quero que vocês briguem, né? Não vão... eu respondo. Não. Um de cada vez, tá? Eu sei que todo mundo quer responder. Então a primeira pergunta é a seguinte: o que aconteceu em 931 a.C.? Quem morreu? Eu fiz várias vezes essa pergunta, hein? O ano passado. Quem que morreu em 931 a.C.? Um de cada vez. Vou dar uma dica. Começa com Sá e termina com Lomão. Quem morreu, irmãos? Salomão. Lembra disso? 2021, livro de Neemias. Nós estudamos livros de Neemias e nós falamos, e vamos voltar a repetir, então grave aí, que em 931 a.C., quem morreu, igreja? Salomão. Muito bem, sem nenhuma dica vocês conseguiram responder. Muito bem. E qual foi a consequência, valendo uma caixa de bis imaginário, óbvio, qual foi a consequência da morte de Salomão? Vocês lembram o que aconteceu?
Oi? Divisão do reino. Eu vou repetindo aqui por causa dos irmãos que estão na internet, tá? Ah, tem um microfone ali. O nosso irmão Romeu vai nos auxiliar então. Mas o nosso irmão presbítero Paulo Silas brilhantemente respondeu que em 931, com a morte de Salomão, também houve a divisão do reino. Né? O reino se dividiu, o povo de Deus se dividiu em dois reinos. O reino do norte, que era chamado Israel, e o reino do sul, que era chamado Judá. Então indo bem, estou gostando. E você vai anotando aí, hein? Vai gravando que semana que vem eu vou perguntar de novo. Muito bem, então houve a divisão do reino do norte e reino do sul. O profeta Oséias, ele profetizou, o seu ministério, ele foi concentrado mais predominantemente no reino do norte. E ele profetizou num período, irmãos, muito interessante, aonde se havia uma prosperidade financeira, econômica no reino. Entretanto, aconteceu num momento de profunda depressão espiritual. Então os irmãos sabem, né? O reino do norte era formado com as 10 tribos e a reino do sul com 2 tribos apenas. Essas 10 tribos, eles romperam então com a dinastia de Davi e seguiram a dinastia de Jeroboão. E houve 19 reinos no período e nenhum deles seguiu o Senhor. Todos os 19 reis, com as suas 6 dinastias, todas elas foram rebeldes contra o Senhor. E isso gerou, então, a punição, né, do Senhor em 722, quando o reino, então, é levado, é destruído pela Síria, né, e o povo é levado cativo para a Síria. Tudo bem até aqui? Então, Oséias, o nosso profeta, o profeta que nós estamos estudando, ele vai profetizar nesse período, mais para o reino do norte, e num período de... ele pega um período de transição, onde Jeroboão I, ele consegue ter um crescimento, por conta da falta de guerras, né? Ou quando um período de paz, ele consegue um crescimento econômico muito bom, entretanto, o povo só ia ladeira abaixo na vida espiritual. É nesse período, então, que Oséias é levantado. Agora vamos entrar no nosso texto, a gente vai trabalhar sobre essa questão do contexto histórico durante todo aqui o nosso estudo. Hoje é só a primeira aula, tá? Mas veja aí o que diz Oséias capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quero perguntar para você, o que chama a sua atenção já no versículo 1? Tem alguma coisa que chama a sua atenção no verso 1? Bom, aí já estamos nos 2 reinos, né? E é interessante, o Anderson fala que já se vê os 2 reinos aí, e ele cita reis, né? Ele cita, por exemplo, do reino do sul, né? Ele fala nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, de fato, nós vemos os 2 reis aí, e o reino do norte, ele fala de Jeroboão. Esse Jeroboão é o Jeroboão II, né? E houveram outros reis depois disso, depois da morte de Jeroboão. Só que Oséias aqui não cita, porque esses reis foram tão ruins, que eles nem são citados aqui. Ele termina em Jeroboão, que foi um período
onde teve crescimento, apesar da depressão espiritual, da mesma forma, mas um período assim áureo de riquezas, tá ok? O que mais? Não, é outro, tá? O que mais que nós temos aí de interessante? A respeito de Oséias, o que nós temos? Olha que interessante. Olha só o que diz o versículo. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Oséias era um homem de Deus. Oséias era um homem que tinha relacionamento com Deus. Oséias era um homem a quem Deus falava. Então a fonte da mensagem de Oséias era o próprio Deus. Porque ele era um profeta do Senhor, um profeta de Deus. Então essa é a primeira coisa, né, que nós temos aí. Era um homem de Deus, um homem que recebia a mensagem do Senhor, um homem que estava comprometido com o Senhor. Então são detalhes aí interessantes que nós temos aí no versículo 1. Né? Muito bem, o que diz o versículo 2? Quando, pela primeira vez, falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Alguma coisa chama a atenção de vocês nesse versículo? Nesses simples versículos? O que nós temos aí? Só casar com uma prostituta. Então veja só que interessante. O Deus de Israel, o Deus que é santo, 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 um Deus que não pode conviver com o pecado, ele chega com um homem de Deus, um homem levantado por Deus, com um profeta do Senhor, e ele dá uma ordem. Vai. E aí nesse vai nós temos um imperativo, é uma ordem. E casa com uma prostituta. Não é isso que o texto diz? Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Essa é a ordem. E por que Deus deu essa ordem aí, irmãos? Ok, é real, é verdade. Deus já usou uma mula, às vezes usa um burro, né? Mas Deus trabalha com quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele dá uma ordem que era para o profeta casar com uma prostituta. Por quê? O versículo diz... Cadê o microfone aqui, Romeu? Ah, tá aqui, ó, aí, ó, o Paulo. A terra havia se prostituído através do procedimento do povo, e Deus queria colocar em xeque essa situação, confrontando dessa forma muito pesada, né? Olha só. Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. E por quê, né? Finalzinho do verso 2. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, é dando uma ordem para que o profeta casasse com uma prostituta, porque o povo estava se prostituindo com outros deuses. A situação espiritual do povo era devassa, espiritualmente falando. E para ilustrar isso, além de pregar a palavra, pronunciar a mensagem do Senhor,
Deus ilustra isso, desenha isso, dando uma ordem ao profeta: profeta, case-se com uma mulher de prostituições e você terá filhos de prostituição. Percebe a gravidade do pecado, irmãos? Percebe o quanto o nosso pecado, ele é ofensivo a Deus? Tenho eu comigo, que esse texto, ele, além, principalmente ele mostra para o amor, para a graça de Deus, para conosco, é verdade. Mas ele mostra também a vileza do nosso pecado. Ele aponta para a gravidade do nosso pecado também. E o que Deus está fazendo aqui é o seguinte, porque esse casamento foi uma tragédia na vida de Oséias. Quanto sofrimento Oséias passou por conta desse casamento? E o que Deus está falando por meio dessa ilustração é o seguinte: assim como Oséias sofre com a sua mulher infiel, eu sofro com vocês, porque vocês são infiéis. Vocês buscam, depositam a confiança de vocês em falsos deuses. Vocês se prostituem espiritualmente com falsos deuses. Vocês me traem. Que texto pesado, né, irmãos? Que texto extremamente pesado. Então, para representar a gravidade do pecado, Deus fala para o profeta: profeta, casa com uma prostituta, e você terá filhos de prostituição. Para ilustrar ao povo o quanto a minha relação com eles traz sofrimento, traz dor, e o quanto eles são infiéis para comigo. Qual seria a sua reação? Difícil, né? Bom, a sua eu não sei. Mas eu sei qual foi a de Oséias. Verso 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ele concebeu e lhe deu um filho. Nós não temos a reação aqui de Oséias, né? Assim, como ele se sentiu. Mas ele não questiona Deus aqui. Ele não fala: puxa, Deus, não pode ser uma que teve um namorado, em vez de ser uma profissional. Não, ele não questiona. O que ele faz? Ele obedece. Ele obedece aquilo que Deus havia estabelecido, por mais absurda que seja aos olhos dos homens. Ele vai lá, diz o texto: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ele concedeu e lhe deu um filho. Então, irmãos, nós estamos aqui no casamento. Agora, depois do casamento, a gente vai falar dos filhos, tá? Mas para finalizar essa parte do casamento de Oséias com Gomer, o que Deus está ilustrando com Gomer? O amor incondicional que ele tem pelo seu povo. Apesar de nós, apesar da nossa infidelidade, apesar do nosso pecado, apesar da nossa vileza, Deus nos ama. Ele nos ama. E ele está ilustrando isso com essa história. Oséias, nós vamos ver no decorrer do texto, até o capítulo 13, o que ele fez por essa mulher, apesar dela. E essa é a nossa história. O que Deus fez por mim, pelo Sebastião, pela Kátia, pela Miriam, pelo Henrique.
Pois não, Sebastião? Fala no microfone, caso o pessoal da internet. Dá para fazer uma relação entre a natureza que Oséias assumiu da realidade da época com a natureza, como Jesus assumiu a nossa natureza humana? Eu não pensei nisso. Você fala no sentido de Jesus, de Oséias, ter feito algo sacrificial nesse sentido, e Jesus ter se sacrificado por nós nesse sentido? Eu não tinha pensado nisso. Mas, de fato, foi algo que, certamente, se não houvesse uma ordenança clara do Senhor ali, ele fez aquilo por obediência, né? Então, assim como Jesus, como diz Filipenses, capítulo 2, do verso 5 a 7, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, ou seja, fazendo algo que a natureza humana dele, até ele ora, né? Se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Pode ser. É que no texto em si, eu não tenho elementos para falar isso, né? Como eu falei, ele foi só direito, foi e obedeceu. Mas eu não sei exatamente, né? A gente imagina que deve ter sido um peso, mas né, a gente não tem como afirmar isso. Obrigado pela contribuição, Sebastião. Mas afim, irmãos, então a mulher representa o amor de Deus por nós, pelo seu povo. Porque nós vamos ver no decorrer da história de Oséias, porque qual que foi o tipo de prostituição? Então, quando estava num período áureo, o povo estava lá, daí, quando surgiu alguns perigos, né? Então eles buscaram alianças com o Egito, né, com a própria Síria, deixaram de confiar no Senhor. E automaticamente passaram a confiar nos deuses, né, dessas nações pagãs. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida, né? Vamos fazer uma pausinha aqui, porque essa história não pode ficar lá atrás, né? Essa história tem que vir para nós. Será que muitas vezes, eu quero que você pense, quantas vezes nós somos adúlteros também espiritualmente? Eu vou dar um exemplo. Quando nós deixamos de confiar em Deus para confiar em outras coisas. Tem pessoas que confiam mais nos políticos que estão aí disputando a presidência do que no próprio Deus. E militam por eles. Brigam por eles. Lutam por eles. E não militam pela causa do Evangelho. Olha, se o fulano de tal ganhar é a salvação, mas se o outro ganhar é a perdição. Ou ao contrário, né? Se o tal... Quer dizer, a confiança das pessoas estão em homens. Estão buscando, então, a sua segurança na direita ou na esquerda. E a nossa segurança não está na direita ou na esquerda. A nossa segurança está no alto, não é nem no centro. É no alto. No alto. No nosso Deus. O Deus que, inclusive, nós temos que clamar, orar, nos derramar diante desse Deus, orar para que Ele nos dê sabedoria e nos dê a coragem de tomar as decisões que têm que ser tomadas, escolher os candidatos de acordo com aquilo que nós entendemos que é certo. Mas veja, quem estiver lá, seja por amor ou por juízo, foi colocado pelo Senhor. Pelo Senhor. Ninguém frustra os planos de Deus, inclusive o povo brasileiro. Mas nós podemos deixar de confiar em Deus também, confiar em outras situações. Quando nós estamos doentes, né? E daí isso pode ser aplicado em várias outras áreas, que são momentos que nós deixamos de confiar no Senhor para confiar em outras forças. Ok? Então esse texto é extremamente válido hoje, para que eu e você pensemos. Eu tenho sido fiel ao Senhor? O Senhor de fato é o meu Deus? A minha confiança de fato está no Senhor? Né? Mas essa é a relação de Deus com o seu povo, que é ilustrada na relação de Oséias com Gomer.
Apesar de Gomer, Deus, né? Apesar de Gomer, Oséias vai lutar para ficar com Gomer. E Deus faz isso conosco. Apesar de nós, Ele nos ama. Agora, nós vamos ter os filhos de Gomer e Oséias, o filho de Gomer e Oséias, e provavelmente os 2 filhos de Gomer fora do casamento, filhos de prostituição. Veja só o que diz o verso, vamos 3 a 5. A palavra do Senhor diz assim, ó. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filho de Deblaim, e ela concedeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O nome Jezreel significa Jeová semeia. E mais do que o significado do nome, é o nome de um lugar. Que lugar é esse? É um vale de batalhas, aonde aconteceu um massacre, aonde toda a família de Acabe foi exterminada, foi destruída. Então, Deus de fato havia dado uma ordem a Jel para castigar Jezabel, né, e os seus descendentes. E Jel cumpriu aquilo que Deus havia estabelecido. Ele foi lá, e nesse campo chamado Jezreel, ele eliminou toda a família, né, de Acabe, cumprindo a vontade do Senhor. Tanto é que era a vontade do Senhor, que ele recebeu a promessa que por 4 gerações, por conta do seu trabalho, a paga do seu trabalho seria que 4 gerações da sua dinastia continuariam no trono. Só que o que aconteceu, irmãos? O Jel, ele deu uma empolgada. E por ser um homem sanguinário, que tinha sede de poder, que tinha sede por sangue, ele foi lá e fez o seu trabalho. Mas ele deu uma exagerada. E muitos inocentes morreram. Porque a sua carne tinha sede de sangue, de poder e tudo isso. E pelo seu trabalho, Deus cumpriu a sua parte. Ele falou assim, olha, pelo seu trabalho, porque você fez o que estava estabelecido, 4 gerações da sua dinastia vai continuar no trono. Mas agora, eu vou julgar as injustiças que aconteceram lá em Jezreel, nesse vale. Veja aí, abra no 2º livro de Reis, capítulo 15, verso 8 a 12. E nós vemos que aqui a casa de Jezreel começa a ser destruída mesmo. A casa de Jezreel, não, a casa de Jel. Jezreel é o lugar. Jeú, desculpa, eu falei Jel, né? Por causa do cabelo que eu uso muito. Jeú. 2º Reis, capítulo 15, verso 8 a 12.
palavra do Senhor diz assim, irmãos: no 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinha feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel, e assim sucedeu. Quer dizer, eu cumpri a minha palavra, 4 gerações, mas agora chegou o momento de julgar o seu excesso. E a casa de Jeú cai agora com a morte de Zacarias. E no final, irmãos, não só a casa de Jeú cairia, mas todo o reino do norte cairia em 722 a.C., com a invasão, da Assíria, o grande poder da época. Então veja, irmãos, que com esse nome, Jezreel, ou Jezreel, com esse nome, nós já temos um presságio daquilo que aconteceria. Um presságio do juízo de Deus sobre a nação, o Reino do Norte, por conta da sua prostituição espiritual, por abandonar o Senhor, servir a outros deuses, por conta da idolatria. Então, no nome aqui, nós já temos um presságio do que vai acontecer. Mas ele tem uma outra filha. Segunda filha. Como que é o nome dela? Desfavorecida. No hebraico aqui, o que é? No hebraico é Lohuama. Lo, não. Ruama, compaixão. Então o nome dessa mulher é Não Compaixão. Nome bom para pôr no filho, né? Na filha. Qual o seu nome? Não Compaixão. E essa filha provavelmente não era filha de Oséias. Ela era filha de prostituição, filha de um outro homem. Como que isso se mostra no texto? Veja aí o versículo 3, a respeito de Jezreel. O texto diz: Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concedeu e lhe deu. Olha o lhe aí. Lhe deu um filho. Esse filho é seu. Agora veja aí o versículo 7. Porém, da casa de Judá me compadecerei... Não, eu estou no 6, é isso mesmo. O verso 6 diz assim: Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de desfavorecida. Mas o texto começa: tornou ela conceder. Não quer dizer que o filho é de Oséias. Porque lá no versículo 3 ele fala que essa mulher, Gomer, lhe deu o filho. Agora não, só fala que tornou a conceder. E os comentaristas bíblicos dizem que isso é um forte indício de que essa segunda filha, a desfavorecida, a não compaixão, era filha de prostituição. Muito bem. O que Deus está fazendo aqui é o seguinte, com esse nome, com esse presságio, com essa segunda filha.
vocês adulteraram. Então vai haver assim como houve um massacre lá, vai haver agora, né, uma destruição. E não haverá compaixão. Deus vai agir agora. E não haverá compaixão. Vocês perderam a compaixão de Deus. A idolatria de vocês chegou no limite a ponto de eu retirar de vocês a minha compaixão. Lo ami. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Lo ami. Não. Lo ruama é o segundo nome, né? E significa não compaixão. Eu retirarei de vocês a minha compaixão. E olha só que interessante. Nós estamos falando de qual reino aí? O reino do norte. Essa profecia é para o reino do norte. Agora veja que isso não vai acontecer com o reino do sul, pelo menos por enquanto. O verso 7 diz assim: porém, da casa de Judá, o reino do sul, me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cativeiros. Então, ao passo, cavaleiros, ao passo que o Senhor, ele está executando a sua justiça no reino do norte, ele vai usar de misericórdia com o reino do sul. E nós vemos isso se cumprindo no reino do sul, numa história que está lá em Isaías, capítulo 37, verso 1 a 38, quando a Síria tentou invadir o reino do sul, e o Senhor, então, a livrou. O Senhor a livrou. Então veja, irmãos, que a questão vai piorando aqui, né? O texto vai caminhando e a situação do povo vai só piorando. E olha só, então nasceu o primeiro. O primeiro só está falando assim, olha, vai ter guerra. Já o segundo é pior, porque vai ter guerra e eu não vou ter compaixão de vocês. Vocês perderam a compaixão do Senhor. Pior do que ter guerra, irmãos, é perder a compaixão do Senhor. Mas ainda não chegou ao fundo do poço. Olha o nome do terceiro filho. Agora sim, Lo-ami. Verso 8 diz assim: depois de haver desmamado a desfavorecida, Lo-ruana, concebeu e deu à luz um filho. Disse-lhe o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. O nome aqui em hebraico é Lo-ami, literalmente, não meu povo. Então veja só, Jezreel, o juízo vai vir. Lo-ruana, não compaixão, será sem compaixão. Lo-ami, será sem compaixão porque vocês não são mais meu povo. Percebe o peso, irmãos, do julgamento? Percebe a gravidade da idolatria? Percebe o tamanho do pecado? A infidelidade espiritual do povo de Deus, o adultério espiritual do povo de Deus, que era ilustrada por essa relação, né, pecaminosa, né, por parte da Gomer, ilustrava a história do povo de Deus com Deus. É isso que nós vimos até aqui.
o povo de Deus era infiel e sofreria o juízo de Deus. Mas graças a Deus, o texto não para aqui, irmãos. Porque se o texto parasse aqui, o que ia sobrar para a gente? Nada. Condenação, juízo, morte eterna. Mas como eu falei, Oséias, ele é o profeta que fala do amor de Deus, da graça de Deus, apesar de nós. Apesar da nossa infidelidade. Apesar da nossa vilez, apesar de nós, do nosso pecado, Ele nos ama. E o verso 10 diz assim: todavia, do nada ele muda a conversa. E ele diz: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. É o mesmo povo rebelde, infiel. E aqui nós temos uma nota de esperança. Né? A mudança da dobradiça, né? Mudança de chave aí. Aquele povo que já estava sendo considerado não povo, né? É povo de Deus. E ele continua aí, é feito algumas promessas aí. Quais são as promessas feitas aí? Primeiro, crescimento nacional. Olha a promessa de crescimento nacional. Todavia, o número dos filhos de Israel será como o quê? Areia do mar. Vocês vão crescer. Né? Crescimento nacional. Segunda promessa, conversão nacional. Ó, 10b. Serão como a areia do mar, que não pode medir, nem contar. Olha só, e acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Vocês estavam se prostituindo, mas vocês vão se converter. Não é? Terceira promessa, reunião nacional. 11a. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, que eram dois reinos, as 10 tribos se rebelaram contra a dinastia de Davi e se separaram. É resultado de pecado a separação do reino. Ops. Vou batizar aqui. Então veja só. Os filhos de Israel e os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Ou seja, a divisão não haverá mais. Não serão mais 2 tribos ou 2 reinos. Vai haver só um reino sobre um cabeça. 4. Né? Direção nacional. É a parte B aí do versículo 11. Né? Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E a última promessa está aí no versículo 1 do verso 2. Restauração nacional. Chamei o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Então, tudo aquilo que estava por conta da prostituição, a promessa é de seria revertido. Seria revertido. E, inclusive, a desunião que existia não iria existir mais. E é interessante, irmãos, que depois do cativeiro, nós sabemos que em 722, Reino do Norte é cativo. Né? Nós vimos muito isso lá, estudando Neemias, que em 586 o Reino do Sul não aprendeu nada com o Reino do Norte, também se prostituiu, também foi levado no cativeiro.
Mas quando há o retorno, não se fala mais em 2 reinos. Se fala do reino de Israel. E essa profecia, né, da junção do reino sobre um cabeça, da restauração, nós vemos aí, abra aí em Romanos, capítulo 11, verso 25 e 26. E agora nós vamos entrar nessa conversa aqui. Nós gentios. Nós que não somos judeus. Não somos, falando aqui, né? Geograficamente ou terrenamente, nós não somos nem da tribo do norte, nem da tribo do sul. Trazendo para a nossa vida. Romanos 11, 25 e 26 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então veja que interessante, que Deus está revelando por nós nesse texto. Que o endurecimento do coração aí dos israelitas foi para que os gentios, né, a plenitude dos escolhidos de Deus, que não faziam parte do povo de Israel, pudessem então ter acesso, ser enxertados, ter como cabeça, fazer parte do reino de Deus. Não é? E eu peço para que você abra a palavra do Senhor também. E na primeira carta de Pedro 2,10. Aliás, vocês sabem de cor esse texto. O texto diz assim: Pedro escrevendo a crentes: vós sois raça eleita, sacerdócio real, que mais? Nação santa, povo, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daí o versículo 10 diz assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora em Cristo Jesus somos povo de Deus, nós somos enxertados no povo do Senhor. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora em Cristo Jesus alcançastes misericórdia. Que bênção, meus irmãos. Porque as promessas feitas ao povo de Deus, ela é a nós. Porque o verdadeiro israelita, aliás, Gálatas, capítulo 3, versos 7 e 8, veja só o que diz. A palavra do Senhor diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todos os povos. A promessa de Deus, o plano de Deus sempre foi, irmãos, a salvação de todos os povos. Não todas as pessoas de todos os povos, mas de todos os povos, representantes de todas as raças, tribos e nações. E Deus tem um projeto. Qual é o projeto? Ele pega um homem, desse homem ele forma um povo. Quem? O povo de Israel, o povo judeu. E daí, por meio desse povo judeu, ele internacionaliza a sua salvação por meio de um judeu. Tive a oportunidade de estar na casa de um judeu essa semana, né? Uma família judia evangelizando. Eu estava falando disso para eles. Nós somos salvos por meio de um judeu, Jesus Cristo. Porque a promessa de Deus nunca foi só os judeus.
ali falando assim de Israel, mas todos os povos, porque o verdadeiro israelita não é aquele que é circuncidado na carne, mas aquele que é circuncidado de coração. E as promessas desse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, elas valem para mim e para você. Porque nós fazemos parte do povo do Senhor. E como nós fazemos parte do povo de Deus? Por meio de Jesus. Por meio do Senhor. E por meio dele há então uma unificação real. Que não é só do reino do norte com o reino do sul, mas de todos os eleitos espalhados pela face da terra. Por isso que nós somos raça eleita, independente de onde nós estejamos, sacerdócio real, independente de onde nós estejamos ou nasçamos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, por meio de Jesus. Jesus é o cabeça desse povo.